Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e na mensagem de hoje eu quero falar sobre processo. E para introduzir esse assunto eu quero contar uma história, a história do rei Davi. Davi não começou a sua vida sendo rei. Davi inicialmente era um pastor de ovelhas, um jovem pastor de ovelhas, filho de Jessé e morava em Israel. Nessa época quem estava governando Israel era Saul. Saul era um monarca, mas Saul não estava com uma relação muito boa com Deus devido à sua desobediência. Deus havia lhe dado uma ordem, Saul desobedeceu, então Deus se ira e resolve ungir um novo rei. Deus chama Samuel para ir até a casa de Jessé e que na casa de Jessé sairia o futuro rei. Um dos filhos de Jessé seria o rei, um dos 8. Só que Samuel chega até a casa de Jessé e Jessé vai apresentando dos mais velhos aos mais novos, os mais fortes, os guerreiros, soldados, e Deus vai falando não, não, não e não. Foram-se 7 filhos e nenhum foi o sim de Deus. Só faltava um, o mais fraco, o mais novo. Então Jessé manda chamar Davi, que estava no campo pastoreando as ovelhas. Buscam Davi vem até a casa e Deus fala para Samuel, é esse. Em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 13, diz que Samuel unge Davi como futuro rei. Eu vejo a postura de Davi posterior a esse acontecimento. Davi ele vai ter uma maturidade que muitos outros não teriam. Davi, mesmo sendo ungido rei, ele continua sendo um menino obediente ao seu pai e atendo as mesmas posturas de antes. Davi continua sendo humilde, Davi continua pastoreando ovelhas e ele demonstra aquilo que Saul não demonstrou. Davi demonstra uma obediência posterior a isso. E mais pra frente na história, os filisteus, junto com um gigante chamado Golias, desafia a Saul, que era o rei de Israel. Eles vêm a campo de batalha, Golias propõe a Saul uma luta. Os filisteus propõem a Saul que eles estavam enviando o seu melhor guerreiro, Golias da cidade de Gata. Golias um gigante, o melhor guerreiro deles, e Saul começa a procurar o melhor guerreiro entre eles, mas nenhum queria se propor a lutar, todos estavam com medo. E entre esses guerreiros que lá estavam os 3 filhos mais velhos de Jessé. Do outro lado da história, Davi, pastoreando as suas ovelhas, vem até a casa e Jessé fala a Davi que vá até os seus irmãos e leve mantimentos, alimento a eles, porque eles já estavam lá há um bom tempo. E Davi obedece a ordem de seu pai. Davi vai, caminha até o local e leva os mantimentos. Só que chegando lá, Davi se depara com uma situação. Golias estava afrontando Deus. E Davi se ira com aquela situação e se propõe a lutar contra Golias em uma guerra 1 contra 1, onde se Golias vencesse, os filisteus iriam escravizar o povo de Israel. No desenrolar da história, Saul tenta colocar algumas armaduras nele, Davi se recusa, Davi tem fé que venceria o gigante, então Davi vai até o campo de batalha e a Bíblia fala que Davi vence o Golias. Davi, ao entrar no campo de batalha, Davi fala, quem é esse incircunciso que desafia o Deus vivo? Davi demonstra uma fé que todos os outros que estavam ali não demonstram. Davi lutou pela fé. Davi lutou porque Golias afrontou Deus. E não porque ele era o mais forte, porque ele se sentia capaz, mas porque ele sabia que Deus estava com ele. E ao desenrolar da história, futuramente, Davi vence o gigante, Davi se torna vitorioso e Saul começa a ficar com medo de Davi ser o futuro rei, de pegar o lugar dele no trono. E depois Davi tem que sair, fugir, e depois de muito e muito tempo, Davi finalmente é coroado rei. A história é muito longa e não dá para contar toda a história. É muito linda, mas a gente vê que
do tempo que Davi foi ungido rei até ele ser rei, foram muitas e muitos acontecimentos. E por isso que eu quero falar de processo. Quando Davi chega até Saul, a primeira coisa que ele fala é que ele já livrou ovelhas de ursos e de leões. E logo após isso, a gente percebe um processo na história dele. Davi não chegou lá de qualquer jeito. Deus já havia mandado alguns outros obstáculos na vida de Davi. E os primeiros obstáculos eram esses. Dentro do próprio campo, dentro ali do espaço em que ele vivia pastoreando ovelhas, ele já havia passado por alguns gigantes. Gigantes que eram gigantes para ele na época. Deus, ele envia gigantes às nossas vidas a todo instante. E nós precisamos vencer esses gigantes. Só que cada um desses gigantes, cada uma dessas etapas, ocorre em momentos diferentes das nossas vidas. Deus não iria enviar Golias logo de início. Então tem todo um processo onde ele vence o urso. E o segundo processo que mostra a obediência dele é em 1 Samuel capítulo 17, versículo 17. Davi caminha para levar mantimentos até os seus irmãos. Então ele não simplesmente chega para vencer Golias, ele chega lá devido a uma circunstância. Ele vai até o local simplesmente para levar mantimentos aos seus irmãos e obedecer a ordem de seu pai. Independente de quão pequeno era aquilo, foi algo tão pequeno que resultou na vitória contra o gigante. E a gente quer vencer gigantes todos os dias, e os mais altos e mais fortes gigantes, e a gente quer vencer e falar que vencemos, mas a gente não quer respeitar o processo de Deus para as nossas vidas. Havia um processo. Davi tinha que caminhar até o local onde Jessé havia lhe mandado, simplesmente para levar comidas aos seus irmãos. E a gente olha para esse tipo de coisa e fala: é pouco, eu não quero isso, Deus me chamou para muito mais, Deus me chamou para ser rei, Deus me ungiu para ser rei, eu não vou levar comidas aos meus irmãos. E a gente toma essa postura diversas vezes, quando Deus nos promete algo e a gente fica com aquilo na cabeça durante muito tempo e não quer respeitar o processo. Mas havia um processo para a vida de Davi. O urso, o leão, as ovelhas pastorear e obedecer o seu pai, levar comidas aos seus irmãos, e é nesse processo de levar comida que ele se depara com o gigante, e é onde ele vê a oportunidade de vencê-lo. Há uns tempos atrás eu estava conversando com uma missionária, e essa missionária me contou um pouco da história dela e me falou que em uma das últimas missões dela, ela foi até o Amazonas. E ela, chegando lá, estava muito ansiosa para pregar e para falar de Deus para aqueles indígenas que estavam ali. Só que quando ela chega naquele local, ela recebe uma ordem para organizar as caixas. E ela passa um dia todo organizando as coisas, organizando as caixas, e ela fica frustrada porque ela queria pregar e falar de Deus. E ao final do dia ela me contou que a pastora que estava lá conversa com ela e ela entende que era tudo um processo. A gente quer desrespeitar o processo de Deus. Ali ela estava fazendo missões, organizando as coisas, organizando o tempo. E às vezes você pode fazer missões de formas diferentes. Ela podia fazer missões de diversas formas diferentes. Ali quem estava levantando o templo, construindo, carregando massa, estava fazendo missões, estava construindo um ambiente para que pessoas fossem até aquele local escutar a palavra de Deus. O problema é que a gente quer desrespeitar o processo, a gente não quer se submeter a carregar caixas, a gente quer chegar e falar e evangelizar e fazer aquilo que Deus nos prometeu e nos falou para fazer, mas a gente não entende que até esse ponto há um processo onde você tem que levar comida aos seus irmãos, você tem que caminhar, você tem que carregar caixas e você tem que fazer diversas outras coisas até chegar naquilo que Deus lhe prometeu. E o que Deus prometeu a Davi ainda não havia se concretizado. Ele só havia derrotado o gigante Golias. Ele ainda vai viver muito tempo fugindo de Saul para finalmente um dia
ser coroado rei. Davi vive uma vida inicialmente de muita dificuldade e muitas tribulações para um dia viver aquilo que Deus prometeu para a vida dele. E mesmo depois que ele foi coroado rei, ele ainda viveu muitos gigantes na vida dele. Só que havia um processo do início até o fim da história de Davi. Deus, em todo esse processo, foi instruindo Davi, direto ou indiretamente, daquilo que ele iria viver. Davi, ele só chegou até o gigante porque foi levar comida aos seus irmãos. E a gente precisa de trazer isso para as nossas vidas. Se Deus lhe prometeu algo, entenda o processo, entenda o que você está vivendo agora e pense que talvez você ainda vai viver muito isso que você está vivendo. Você vai continuar nisso, batendo nessa tecla, vivendo essa dificuldade e lutando para conseguir almas, lutando para fazer isso ou aquilo, mas é tudo um processo que vai te levar a uma oportunidade. E quando você estiver de frente ao gigante, não tenha medo. Enfrente o gigante, enfrente essa tribulação, enfrente essa dificuldade, derrube o gigante, porque Deus era maior na vida de Davi, mas havia um processo. E é necessário entender o processo de ser ungido rei para se tornar rei. Traga isso para a sua vida. O que você está vivendo agora é só o início de muita coisa que Deus tem para a sua vida. Eu agradeço se você assistiu até aqui. Peço que continue assistindo os próximos vídeos, porque Deus vai falar com você. Certamente, continue assistindo, continue acompanhando o canal, assista aos vídeos anteriores, porque são palavras de Deus para a tua vida. Compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares, com todo mundo, porque Deus vai falar com cada um deles, assim como Ele falou com você nesse vídeo. Eu peço que você se inscreva no meu canal, porque é muito importante, isso me ajuda demais, é totalmente gratuito, o YouTube não vai te cobrar. Curta esse vídeo porque também é gratuito e me ajuda demais. Ativa o sininho das notificações para continuar acompanhando os próximos vídeos. O YouTube vai te avisar dos próximos vídeos e você não vai precisar de ficar acessando o canal o tempo todo, porque o YouTube vai te notificar. Então é muito importante também. Eu agradeço se você assistiu até aqui e que Deus abençoe você. Tchau, tchau!